Olá! Concurso para a Prefeitura de Uberlândia. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Marino. Eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina Português e Redação. Vamos conversar um pouco a respeito desse concurso? Então vamos lá. Bem, a banca é Fundep, Gestão de Concursos. São 653 vagas para 29 cargos. Veja, para ensino fundamental, médio técnico e superior. As inscrições vão do dia 21 de agosto até o dia 19 de setembro e prova 8 de outubro. Vamos estudar para esse concurso? Afinal de contas, temos muitas vagas para vários cargos, certo? Bem, o que eu quero conversar com você aqui que é muito importante? A prova objetiva de múltipla escolha, veja, ela é eliminatória e classificatória. Então, você precisa tirar uma boa nota, não só para não ser eliminado, como para você ficar com uma boa classificação. E para os cargos de nível superior, também há a prova de redação. Vamos conversar com vocês sobre a prova de português e sobre a prova de redação. Então, vamos lá. Eu peguei aqui o programa para o ensino superior, para os cargos de ensino superior. Por quê? Porque o de ensino fundamental, médio, foge muito disso daí, não. O nível de complexidade das questões, o nível de complexidade de texto, é que realmente, às vezes, pode sofrer alguma alteração aí, certo? Mas nível médio e superior, eles realmente são muito parecidos. Às vezes, a prova de nível médio é até mais difícil do que a prova do nível superior, certo? Bem, o que diz aqui que eles vão cobrar, então? A parte de texto. Lembrando que quando se fala em texto, pode-se cobrar a compreensão, que é o entendimento, é a leitura, ou a interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito, daquilo que está ali dentro, ou pressuposto ou subentendido. E pelo enunciado da questão, a gente já sabe se é uma questão de compreensão, que a resposta estará no texto, ou se é uma questão de interpretação, ou seja, leitura daquilo que está subentendido. Temos aqui dentro também a questão da tipologia textual com os gêneros textuais. Quando falamos de gênero, tem lá, você sabe a diferença de um conto para uma crônica? Você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem, por exemplo? Então, precisamos conhecer isso. E tipologia, quando a gente fala em texto descritivo, narrativo, um texto expositivo, argumentativo, sabe qual a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe, por exemplo, o que é um texto injuntivo ou de injunção? Isso eu explico para você agora. O texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional. É aquele que procura dar uma instrução para se fazer algo. Viu? Você pega aí um manual, por exemplo, ensinando a montar alguma coisa, isso é um texto instrucional ou injuntivo. Viu? É assim que a gente tem que aprender, É rápido, não é ficar dando volta, não. Aqui dentro, você vai observar que também entra a questão de sinônimo, de antônimo e de polissemia. Polissemia que quer dizer o quê? Poli, vários, semia, sentidos. Então, palavras que têm vários sentidos e os sentidos aparecerão de acordo com o contexto. Contexto que nada mais é do que a situação, não é? Eu falo para você a palavra manga, por exemplo. Se eu entro numa lanchonete e eu peço um suco de manga, não vai ser a manga da camisa, não é? Mas se eu entrar na loja e pedir uma camisa de manga comprida, não vai ser a fruta. Então, é a polissemia que vai depender, obviamente, do contexto. Coerência e coesão textual. Isso a cada vez que passa tem sido mais cobrado em concurso. Então vem aquela pergunta, por exemplo, você sabe utilizar bem as conjunções?
Você sabe, por exemplo, quando a conjunção é adversativa ou quando ela é conclusiva? Porque isso muda totalmente o sentido, né? E isso pode gerar um problema de incoerência. Você sabia que a pontuação aparece dentro da questão de coesão e coerência textual? O emprego dos pronomes relativos? Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Veja que aparece aqui ortografia e acentuação. Então, o novo acordo ortográfico está aqui dentro. E quando se fala em ortografia, não é só se a palavra escreve com G ou J. Você tem, por exemplo, que saber os parônimos e os homônimos, ratificar, retificar, não é? Infringir, infligir. Você tem que saber o emprego do hífen, você tem que saber aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, não o A com H, o A sem H. Aparece também aqui a questão das funções da linguagem, a função emotiva, a metalinguagem. Então, tudo isso são conceitos que temos que estudar e ele tem que ser identificado rapidamente. Não dá para ficar dando muita volta na hora de explicar isso daí, certo? Bem, outra coisa que nós vamos observar aqui dentro é que eles falam de recursos verbais, não verbais e multissemióticos. Simplificando isso daqui, você tem um texto que pode utilizar a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, mas você tem aquele texto que pode usar, por exemplo, uma linguagem não verbal, que pode ser um desenho, um símbolo, então um gráfico. Nós precisamos saber ler isso também e a banca Fundep gosta de cobrar isso. Outra coisa é o seguinte, linguagem denotativa e conotativa, ou seja, sentido literal da palavra ou sentido figurado. Temos que entender isso muito bem. Aparece aqui dentro, veja, a questão da argumentação. Então, será que aquilo é uma informação dada no texto ou é uma opinião do autor? Quais são as estratégias argumentativas que existem? Por exemplo, você sabia que quando um autor menciona dentro do seu texto, e você também poderá fazer isso dentro da sua redação, né? Você menciona lá algo da Constituição ou de um determinado teórico sobre o assunto, né? Isso daí é o que a gente chama de argumento de autoridade e tem um peso muito grande para defender aquele seu ponto de vista? Pois é. Veja, figuras de linguagem. Então vem aquela questão. Qual a diferença da metáfora para comparação? Qual a diferença que existe de elipse para zeugma? Tem que ser rápido. E rápido? Como? Assim, quer ver? Ó? Metáfora. Eu falo para você, você é um leão, no sentido de você é forte, você é corajoso. Isso é metáfora. Agora, se eu disser você é como um leão, você é tal qual um leão. Tá vendo o uso do conector aí? Pois é, isso virou uma comparação. Tá vendo? Tem que ser bem rápido. Não pode ficar enrolando para poder ensinar, não, porque é muita coisa para estudar e não é só português que você vai estudar, não é verdade? Bem, a questão dos conhecimentos linguísticos de acordo com a gramática tradicional. Então, por exemplo, formação de palavras, a questão da derivação, da composição, você sabe a diferença? A seleção vocabular de acordo com o contexto. Classe de palavra. Você sabia que classes são 10? São 10 classes, quer dizer, que fazem parte da morfologia. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que você não tem que saber apenas identificar, você tem que saber o emprego. Então, você identifica, por exemplo, que o o e o lhe são pronomes pessoais oblíquos átonos, mas você tem que saber quando você usa o o e quando você usa lhe. Ainda, você tem que conhecer a colocação pronominal, se esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, ou seja, próclise, mesóclise ou ênclise. Não, isso não morde, não. Pode ter certeza que é simples. A gente estuda isso de uma maneira muito prática. Também é questão do emprego e tempo de
modos verbais. Tem gente que até hoje fica estudando verbo, decorando. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Isso não é estudar verbo, isso é fofoca. Tá? Eu falo, tu falas, ele fala. Não, não. Nós temos que entender o seguinte: qual a diferença que existe de eu usar um presente do indicativo e um presente do subjuntivo? Tá? É essa a diferença que temos aqui dentro. Outro detalhe importante é o seguinte: a sintaxe. Quando a gente fala em sintaxe, em estruturação sintática, nós estamos falando dos termos da oração. Então, sujeito, predicado, complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença? Pois é, dá para ser rápida a explicação, hein? E também o estudo aqui dentro das orações. Sabe aquelas orações com aqueles nomes enormes? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pois é, existe uma dica para você bater o olho e saber que tipo de oração que é. Bem, aqui dentro entra também a questão da semântica, ou seja, do sentido que aquilo estabelece ali dentro. E quando a gente estuda a sintaxe, naturalmente vem o estudo de quê? Da regência nominal e verbal e, obviamente, aí de crase, o estudo de concordância nominal e verbal e os sinais de pontuação e os sentidos. Afinal de contas, isso daí vai determinar a questão da coerência, certo? Então, veja, parar de achar que a gente coloca vírgula para poder parar para respirar. Olha quanto tempo que eu estou falando. Você acha que eu não estou respirando? Então, eu não tenho que parar para respirar. Vírgula é regra. Ponto é regra, ponto e vírgula é regra, e assim por diante. Só que são regras que a gente estuda de uma maneira bem simples. Porque se você dá uma olhada na bibliografia, nas referências desse programa, você vai ver o seguinte, olha lá. Por exemplo, aqui o segundo, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa na Academia Brasileira de Letras. Isso é enorme. Então, a gente tem que ir direto no ponto. Olha esse aqui. Manual de Redação da Presidência da República. É gigantesco. O que você tem que saber aí dentro? Né? Você tem aqui, ó, a gramática do Domingo Pascoal Segala. É uma gramática muito grande. Então, afinal de contas, como a gente estuda isso? A gente estuda isso com quem tem condição de simplificar para você, coisa que 40 anos de preparatório para concursos ajuda bastante, não é mesmo? Então, veja só, eu tenho o meu curso de português da banca Fundep, tá? Que nós vamos observar com você que eu resolvo 100 questões da banca e eu resolvo como? Da seguinte maneira, você vai receber lá a sua prova com 10 questões, você faz essa prova, a prova é da banca Fundep, que vai fazer a prova da Prefeitura de Uberlândia. Então, você faz essa prova, você corrige, e aí você vai anotar as suas dúvidas e ver o que você errou. Em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. E isso é bom porque você pode assistir a quantas vezes você quiser. Nesse vídeo, eu pego a primeira questão, começo a explicar o enunciado para você, aquilo que é importante você saber, e eu resolvo com você esta questão analisando todas as opções. E eu explico para você por que a resposta é B e não D, por exemplo, como todo mundo marca. Se aqui dentro é uma diferença de complemento nominal para adjunto adnominal, eu vou aproveitar e explicar para você o que é complemento nominal e adjunto adnominal, de uma maneira, assim, certeira, tá? Depois nós vamos para número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Assim, além de exercitar com questões, você vai conhecer a banca, você vai estudar todos os pontos necessários dentro das questões e veja, são 100 questões. E eu também não deixei quem vai fazer nível superior desamparado, não. Eu tenho meu curso de redação para o seu concurso da Prefeitura de Uberlândia e também a dobradinha, português
mais redação, certo? Se você for fazer nível superior, muito interessante a dobradinha. Bem, veja só, eu selecionei aqui 2 questões da Banca Fundep 2023. Você conhece a banca? Não? Então vamos conhecer um pouco dela. Veja só, questão para analista técnico de contagem para o cargo de administrador, quer dizer, nível superior. Então vamos lá, olha o que diz essa questão. Assinale a alternativa em que o pronome relativo se apresenta de forma incorreta. Então, para começar, o que é um pronome relativo? O pronome relativo é aquele que substitui o termo anterior. Então, se eu falar, por exemplo, assim, ó, o café que bebi estava frio. Se eu falar isso para você, o que eu estou dizendo neste caso? Eu estou dizendo para você que o café estava frio e eu estou dizendo que eu bebi o café. Então, esse que significa o termo anterior. Para eu não repeti-lo, eu uso aqui um pronome relativo, certo? Nós vamos saber quais são os pronomes relativos, afinal de contas, eu também trabalho com alguns PDFs que simplificam muito a vida, sabe? E eu tenho lá o meu PDF de pronome, que mostra para você que essa expressão as quais, né? O cujo, o quanto, né? E aqui o que são pronomes relativos. Agora, eu preciso saber qual está incorreto. Então, veja, são muitas as leis sobre as quais eles devem estudar. Por que está dizendo as quais, feminino e plural? Porque se refere a leis que é feminino e plural, tá certo? Mas por que usou esse sobre aqui antes? Porque quem deve estudar alguma coisa, deve estudar sobre alguma coisa. Então, está correto o uso. Eu não poderia colocar ali uma outra preposição, certo? Então, esse está correto. Vamos para o próximo. O próximo é o pronome relativo cujo. É um dos mais chatinhos que tem. Primeiro, você sabe quando você usa o cujo? Vamos aprender agora, de uma vez? Olha lá, se eu falo, por exemplo, assim, ó, tronco da árvore. Se eu inverter isso daqui, eu posso usar o cujo. Então, eu vou falar como árvore cujo tronco, certo? Então, eu só posso usar o pronome relativo cujo, cuja, cujo, cujas, quando eu, ao trocar os 2 termos de posição, eu usar a preposição de, porque o cujo, ele dá também essa ideia de posse, certo? Quer mais dicas sobre o cujo? Olha, se eu colocar uma preposição a, porque eu posso colocar alguma preposição antes do cujo, jamais haverá crase, tá? Cujo, cuja, cujo, cujas, eu nunca coloco crase antes. Quer mais um? Nunca. Eu nunca digo cujo o, cuja a, cujo os, cujas as, nunca, certo? Então, são dicas rápidas, mas são certeiras. Então, veja só, vamos ver se está correto o uso desse cujo. Se eu inverter projeto e eficiência, eu vou falar eficiência dos projetos. Sim, está certo o uso do cujo. Veja que se eu dissesse cuja a eficiência, estaria errado. Então, tudo bem, esse está correto. Agora veja, por favor, a letra D. Ela diz assim: as normas com que o funcionário deve se comprometer estão no estatuto da empresa. Então, veja, esse que se refere a normas, tanto que eu poderia dizer as normas com as quais, né? E esse que aqui quer dizer que o funcionário deve se comprometer com as normas. Então, o uso do que está certo. Agora, e esse com eu uso? Sim, porque quem deve se comprometer com alguma coisa. Sim, está correto, certo? Agora, qual é o erro da letra C, já que a gente procura a incorreta?
Veja, o projeto de lei será modificado tantas vezes quanto forem necessárias. Não, esse quanto aqui, pronome relativo, tem que concordar com o tantas vezes. Então, tantas vezes quantas forem necessárias. De olho nesse caso aqui, que a banca também gosta bastante. Viu? Não é uma prova que dá para você chegar lá assim, o português que eu conheço dá para eu fazer. Não é não, tem que estudar, tá? Não é à toa que português é uma das disciplinas que mais reprovam no concurso público, não é? Bem, outra questão desta mesma prova da Fundep, tá? Para administrador em contagem. Então, veja, 2023, muito recente. Está assim, as expressões destacadas apresentam a mesma função morfossintática. Morfo é morfologia, então é a classe de palavra. E sintática, sintática para a gente é a parte de função, é a parte de sujeito, etc. Você conseguiria resolver isso daí ou pela morfologia ou pela sintaxe. Mas vamos lá, vamos começar aqui na sintaxe. Está dizendo exceto. Quer ver uma coisa fácil de você resolver isso? Porque muita gente chega aqui e fala assim, 2018 e 2019 é ideia de tempo. No Brasil, ideia de lugar. 2017, ideia de tempo. Desde a criação do marco, ideia de tempo. A única diferença é a ideia de lugar. E vai e marca a letra B. Cuidado, não é isso que está falando. Não é função semântica, não é sentido. É classe e função. Então, veja só, letra B. No Brasil, as primeiras iniciativas remontam a 1561. Então, no Brasil, se refere a remontam, quer dizer, remontam no Brasil, ou seja, se refere a um verbo. Investimentos em saneamento no país em 2017. Esse em 2017 está aqui, um termo anterior que diz o quê? Sobre fazer investimentos em saneamento, então também se refere ao verbo. Teria que voltar ao texto. Mas pouco se avançou desde a criação do marco regulatório. Desde o marco regulatório quando avançou, também se refere ao verbo. Agora, as duas medidas provisórias de 2018 e 2019 tiveram, agora 2018 e 2019 está dizendo sobre as medidas, que não é um verbo, isso é um nome. Pois é, então aqui embaixo, todas que se referem ao verbo, a classe é advérbio. E na sintaxe, isso daí é adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial. E a outra lá de cima? Bem, nesse caso aqui, na morfologia, isso é uma locução adjetiva, isso faz o papel de adjetivo, e na sintaxe, isso é um adjunto adnominal. É o que eu te falei, você poderia fazer pela morfologia, você poderia fazer pela sintaxe ou simplesmente observando a que se refere. Se se refere ao verbo, ele está tendo aqui a mesma função nessa questão. Se se refere ao nome, não pode ser a mesma função. Viu como a gente simplifica a sua vida? Pois é. Bem, só que o pessoal que vai fazer prova para nível superior também tem uma prova de redação. E olha lá, a redação tem caráter eliminatório e classificatório. Então, não adianta chegar lá e fazer uma redaçãozinha mais ou menos, não, para não ser eliminado. Você tem que fazer uma ótima redação para você ficar bem classificado. Atenção quanto a isso. Pois é, o que eles cobram nessa redação? Então, veja só, essa redação vai valer o total de 20 pontos. E olha o que eles cobram. Eles cobram a questão de pontuação, ortografia e a questão de apresentação
seleção da sua redação. Quando fala que em legibilidade, eles avaliam até a questão de letra aqui dentro, não é? Não é só se a letra é legível, porque, por exemplo, se você escrever o J minúsculo e você não colocar um pingo, isso daí, na verdade, é um erro de ortografia que você tem. Certo? Aqui dentro entra o novo acordo ortográfico, então você tem que conhecer o novo acordo ortográfico. Olha, isso vale 4 pontos. Cada erro que você tiver é menos 0,25. Então, é muito fácil perder esses 4 pontos, não é? Então, temos que procurar garantir o máximo de pontos. Veja a parte morfossintática. Então, aqui dentro, vê a questão de concordância, a questão de regência, tudo está entrando aqui dentro. Crase, emprego de pronome, viu? Viu como o português também vai te ajudar aqui dentro? Pois é, também valendo 0,25 cada erro. A seleção vocabular, olha que interessante, e eles colocam um peso muito grande nisso daqui. Veja que vale menos, mas o peso é maior. Ou seja, as palavras que você está escolhendo, elas não têm marca de oralidade, não? Ou seja, não está parecendo ali que você está conversando informalmente? Então, temos que tomar muito cuidado com a seleção vocabular. Coesão e coerência, falei com você a respeito disso. Você sabia, por exemplo, que cada parágrafo seu, você deve começar com uma expressão que ligue com o anterior? Pois é, se você não fizer isso, você está tendo um erro em cada parágrafo. Olha, um ponto em cada erro, você vai fazer lá 4 parágrafos, você já perdeu praticamente tudo aqui dentro. Compreensão e conhecimento do conteúdo proposto. Então, aqui dentro, observar o seguinte, cuidado para não fugir ao tema. Foi pedida uma redação argumentativa, você precisa de adaptar àquilo que foi pedido. Portanto, você precisa colocar argumentos, certo? Você tem que ter uma introdução, você tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Para cada errinho desse, um ponto que você perde. Então, a gente tem que aprender como atender ao que a banca Fundep pede. E é isso que a gente faz, a gente vai direto ali na veia, tá certo? Bem, são muito comuns dúvidas nesta hora. Zezé, como eu entendo o tema? Como eu faço para não fugir ao tema? Ou seja, como eu leio o tema apresentado para eu não fugir a ele? Como utilizar o texto motivador? Eu posso copiar alguma coisa ou eu não posso? Como eu posso copiar? Tá? Então, isso tudo a gente responde no curso. Você não precisa de ter uma progressão na sua redação? Pois é, isso depende de organizar essas minhas ideias. Nós vamos aprender a organizar as ideias. E também como introduzir, ou seja, fazer uma introdução, como fazer uma conclusão e como argumentar de uma forma convincente, já que há técnicas de argumentação. Nós vamos cuidar do vocabulário, certo? Para que você não use um vocabulário informal, por exemplo. Muita gente adora usar nós na redação. Acreditamos que não faça isso. Isso faz a sua redação ela ficar muito pessoal. Não, você não vai fazer isso. Então, você vai aprender dicas importantes. Elementos de coesão, de coerência, como iniciar cada parágrafo, como ligar uma ideia a outra, o que você usa para dar um exemplo dentro de uma redação, tudo isso a gente ensina para você. E é lógico, a gente observa a questão de margens, parágrafos, de letra, tá? Não só a questão de conhecimentos gramaticais, mas às vezes a gente traz alguns vícios na letra e a gente avalia a sua letra também, e mostrando para você o que você precisa corrigir. Bom, não é? Pois bem, eu tenho então esse meu curso de redação com orientações e correções individualizadas. Veja, o nosso curso, as orientações e correções são individualizadas, feitas
por mim. Não é monitor que corrige a sua redação, sou eu, certo? E eu vou fazer isso de acordo com o seu concurso, de acordo com a sua banca. Nós temos videoaulas, então tenho videoaula para argumentação, tenho videoaula para introdução, para conclusão, tenho videoaula mostrando a questão estrutural do texto, certo? Tenho também PDFs que ajudam você. Sabe aquelas expressões para começar os parágrafos? Eu tenho isso em PDF. Eu indico para você temas e olha que interessante, também um material para ampliação do seu repertório cultural. Porque quem trabalha e estuda não tem muito tempo de ficar lendo, não é? Então eu passo para você textos pequenos, mas que fazem você ficar por dentro do que está acontecendo e poder ter argumento para a sua prova, certo? E isso tudo com um pacote com 4 redações que serão corrigidas por mim. Então, veja, você vai receber o material, você vai assistir as videoaulas, ler esses PDFs e produzir a primeira redação. Produziu a primeira redação, você vai mandar, eu vou corrigir conforme a banca, vou dar uma nota de acordo com o que a banca pede e vou mandar para você essa correção. E mando também um áudio fazendo as principais explicações para vocês. Pronto, você leu, você entendeu, você fez a revisão do que eu pedi, você parte para a sua segunda redação. E aí eu faço o mesmo processo. Ou seja, quando você chegar na redação número 4, nós já passamos por várias explicações, por vários pontos, mostrando para você o que você precisa ficar atento, certo? Ou seja, algo com um acompanhamento profissional, certo? Bem, como eu disse para você, eu tenho o meu curso de português em questões, tenho a minha redação para você que vai fazer o concurso de Uberlândia para o ensino superior e tenho aqui uma dobradinha, português e redação. E pode ter certeza, a gente oferece para você um curso com muita qualidade e com um precinho muito humano. Pode ter certeza disso. Entre aí no nosso WhatsApp, né, ou entre no nosso site, que você vai poder conversar e observar isso. Qualidade e preço humano. Isso daí é uma garantia nossa, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.